relato de clarividência no dia 13/5/2004. 13/5/2004. Foi um dia que eu acompanhei a minha filha até a escola, aqui na cidade de Jundiaí, né? É uma escola com um prédio antigo, bonito, que eu acho muito bacana, né? E é naquele modelo ainda de quando eu era garoto, né? As cidades do interior têm a característica de preservar algumas coisas que eu acho que são importantes. Mas aí eu acompanhei minha filha. Na entrada da escola, tinham muitos estudantes, como de costume, né? O estudante fica sentado no muro, fica sentado no chão, fica aquelas rodas, né? Conversando, falando, fumando. E eu fiquei observando aquilo e eu estava vendo mais pessoas do que existiam. Quando eu falo pessoas, significa que eu estava vendo espíritos, né? E eram espíritos que ficavam nos grupos mesmo, porque eram provavelmente parentes ou amigos espirituais, conhecidos, né? Mas isso é uma coisa rotineira, não é uma coisa estranha para mim, mas é bom que eu cite. Nós atravessamos o jardim da escola, né, onde estavam todos os alunos, e entramos por uma porta que ela dava no corredor, aquela coisa de escola antiga mesmo, né, um corredor com muitas salas, né, salas com portas altas, né, antigas. E a gente foi caminhando por esse corredor, era para resolver alguma coisa na secretaria, lá com a diretoria, alguma coisa assim, né? E era uma coisa referente a aulas adicionais, devia ser isso. Isso também não importa, né? E nem sempre eu registro detalhes tão... Mas aí eu fui caminhando com ela pelo corredor, no corredor tinham várias pessoas conversando, e depois tinha uma escada, essa escada daquelas escadas antigas, bem largas, né? E do lado da escada tinha um espírito era uma moça, né? Só que ela estava num estado muito denso e era assim, era muito próximo. Quando eu olhei aquilo, eu percebi imediatamente que era um espírito, porque as emanações são diferentes, os pés espirituais também aparecem mais ou menos, mas dá para você perceber nitidamente, né, que não existe um corpo físico ali, apesar de ela estar muito densa, né? E eu fiquei olhando e o espírito estava um pouco atrás da escada, né? E eu fiquei olhando e com cuidado, né? Porque senão as pessoas iam pensar, está olhando para onde, né? E até minha filha ia estranhar. Aliás, ela vai estranhar quando ela ouvir esse relato, né? Que está devidamente anotado. A questão toda é que essa moça, ela veio se aproximando, olhando fixamente para mim, mas os olhos dela eram olhos, tem olhos que são muito assustadores, né? Que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa deve estar vendo, né, a alma da gente. Eram muito fortes, né? E eu fiquei olhando aquilo e eu percebi que ela notou que eu a tinha enxergado e foi se aproximando lentamente. E aí eu virei as costas e falei, espera. Esse meu espera tinha a intenção de dizer assim, olha, depois quando eu voltar eu passo aí e falo com você alguma coisa, né? Apesar que eu não achei que foi adequada essa minha atitude, não, porque quando você se relaciona com o mundo espiritual, você tem que tomar cuidado, né? Senão você acaba vindo um monte de gente atrás de você por conta de você ter um corpo físico. Mas aí eu continuei
né? E fui fazer o que tinha que fazer. O corredor era muito comprido, né? E a gente foi até o fim do corredor. Resolvemos o que tinha que resolver e na volta eu já vim pensando o que eu ia fazer, porque como eu tinha pensado, espera, provavelmente ela estaria me esperando para conversar comigo alguma coisa. E isso é uma coisa séria, né? Porque quando você se relaciona nesse nível com o mundo espiritual, é óbvio que se no mundo físico as pessoas já ficam com expectativas e com evocações, no mundo espiritual também isso vai acontecer. Bom, de qualquer forma eu fui me aproximando e quando chegou a uma distância de uns 4, 5 metros, eu a vi, mas ela estava mais esmaecida, muito mais esmaecida do que quando eu passei, né, por ela. E eu fiquei olhando aquilo, né, ela parecia que estava nublada ou estava entorpecida ou sem consciência, né? Ela ficava como que se estivesse balançando e eu não via nenhum outro espírito perto dela, né? E foi isso que eu fiquei olhando. Então, quando eu cheguei perto, eu pensei que eu deveria emitir alguma coisa para que ela me localizasse, que foi uma outra coisa que eu não deveria ter feito, né? Porque não é assim que a gente faz, né? Eu tento, no final das contas, às vezes ajudar e isso não é o caminho da ajuda, né? E eu pensei, espera, né? De novo, porque talvez isso fosse um sinal para que ela pudesse me voltar a atenção para mim. Mas não aconteceu nada, ela simplesmente continuou naquele torpor, né? As energias dela parecia que vazavam. Sabe quando uma fumaça vai caindo, alguma coisa assim estava acontecendo. Eu continuei andando, eu olhei até o ponto que seria razoável olhar e depois eu fui em frente, né? Quando chegou lá no fim do corredor, eu olhei para trás, mas eu não conseguia ver nada. Não consegui ver nada e aí voltei para casa, né? A minha filha ficou lá e eu vim para casa. Então, esse foi um relato de clarividência numa escola que foi registrado, né? E que eu acho que é sempre uma fonte de estudo para a gente, né? Eu penso que muitas vezes a gente pode errar, né? Mas eu creio que a intenção sincera de fazer tudo certo, né, de forma honesta, é muito importante para que a gente cresça e aqueles que estão à nossa volta também, né? Então é isso, é mais um relato de clarividência. Esse relato se refere ao dia 13/5/2004, né? E foi um registro importante porque, no final das contas, o nível de materialização desse espírito era muito alto, né? Então, foi isso que aconteceu. A gente vai se encontrar no próximo relato de clarividência. Mas antes de terminar, eu quero mostrar para vocês olha só, agressividade, origem e consequência, aliás, origem e consequências físicas e espirituais na agressividade. É o CD de número 82, eu espero que dê para ver, né? Esse CD, eu vou até ler para vocês o que está escrito aqui atrás dele, né? Porque eu acho que é importante, é uma sinopse, né? A agressividade é adquirida e enraizada ao longo do tempo e se reflete em comportamentos rígidos, respostas emocionais, perda do discernimento e reações direcionadas por carências internas. Então, entenda como esse mecanismo de defesa pode ser trocado por ações que, com o foco no benefício de todos ao redor, libertarão o indivíduo das limitações do próprio ego. Então é isso, esse daqui é o CD 82, para que você aprenda a lidar melhor com a agressividade, tá? A gente tem no SEC CDs, livros e tudo mais, muitas palestras, muitos vídeos no YouTube, que tem a intenção de
de fazer com que as pessoas acrescentem um pouquinho de informação. Então a gente se encontra no próximo relato de clarividência.